Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui mais uma vez com um grande simulado para vocês que estão focando no concurso da Polícia Federal. É um prazer enorme, vamos trabalhar aqui 3 leis penais, porque são 3 questões, então separei essas 3 leis porque eu acredito que são assuntos que podem ser cobrados na prova de vocês, porque são tópicos que caem bastante em carreiras policiais. Agora, não existe uma regra determinada, uma regra específica para o grupo 1. Sabemos que grupo 2 e grupo 3, nós temos lá informática, contabilidade, então ali sim você sabe que vai cair ali e sabe que vai ter que estudar. Mas quando a gente fala das outras 60 questões, dos outros 60 itens, você não sabe. Podem vir 15 de português, 20 de português? Pode, tudo pode acontecer. A média normalmente de português é de 15 a 20. Agora, quando a gente pega penal, processo penal e leis penais, como é um foco a carreiras policiais, vai ser que a gente tenhamos aí 5 questões de cada, ou 6, como na Polícia Rodoviária Federal, foram 6 questões de leis penais, envolvendo essa parte de legislação, até porque tem uma lei grande ali, uma lei boa de estudar, uma lei com vários dispositivos, vários artigos, que é a lei de imigração, então tem muita coisa para cobrar. É uma lei que eu apostaria uma questão sobre a lei de imigração. Então, você que já vem estudando, é claro que agora o tempo é curto, não dá para estudar tudo, mas não deixe de revisar. Vamos lá então, pessoal, vamos então aqui com tudo, vou só fazer um convite rápido a todos vocês para adicionar o professor lá no Instagram, @prof.herculano, será um prazer ter vocês lá, e lá no nosso canal no YouTube tem várias aulas gratuitas, aulas completas lá, que vão ajudar vocês nesse concurso da Polícia Federal. É só jogar lá, professor Alexandre Herculano. Vamos então aqui para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte, julga o item abaixo com base na Lei 9455 e nas principais jurisprudências. Aumenta-se a pena de 1/6 até 2/3 se o crime de tortura é cometido mediante sequestro. Pessoal, é muito comum o Sebrasp cobrar majorante, agravante quando tem, ou até mesmo a qualificadora do delito. E o crime de tortura, ele tem praticamente, tirando aí agravante, mas temos lá majorante, que são aumento de pena, e temos também qualificadoras. Então, você tem lá, quando a gente fala de tortura, falando do artigo 1º, a tortura propriamente dita, você tem lá, no inciso 1º, você tem a tortura crime, tem a tortura probatória, tem a tortura discriminatória, e também tem lá a tortura, no inciso 2º, a tortura castigo. E o que você precisa saber, é que são crimes ali punidos com reclusão que poderão ter a sua forma qualificada quando tivermos o resultado lesão corporal grave ou gravíssima, ou até mesmo quando, ou seja, tivermos diante de o quê? De um óbito, ou seja, quando da tortura aconteceu o quê? A morte. Então, isso qualifica o crime de tortura, e lembrar que o crime de tortura, ele é um crime equiparado a hediondo, Então, é um crime equiparado a hediondo. Cuidado, por quê, pessoal? Isso nós estamos falando do parágrafo 1º, Então, você tem o parágrafo 2º que traz uma figura, na verdade, a gente está falando aqui do inciso, Você tem o parágrafo 1º que traz a figura equiparada, o parágrafo 1º só, que o artigo 1º é o que mais cai, que o artigo 2º fala sobre a extraterritorialidade, no caso do crime de tortura. Mas você tem ali, além dessas classificações, e a figura equiparada, o parágrafo 1º, aquele que tem lá sobre, ou seja, está com a pessoa presa ou com medida de segurança e aplica ali um sofrimento físico ou mental, Mas lembrando que não é um intenso sofrimento. O intenso sofrimento, ele vem na tortura castigo, lá no inciso 2º, tá bom? No inciso 2º é que vem esse intenso sofrimento. Aí você tem que lembrar que existe aquela figura da omissão, aquele que tem o dever, que tem aquela punição de 1 a 4 anos de detenção, nem reclusão. Então você tem que tomar cuidado, porque essa figura específica não é crime qualificado, tá? Perdão, não é crime equiparado a hediondo, beleza? Então, cuidado com esse dispositivo, aquele que tem o dever, e omite, então ele não responde, porque o que o CESP gosta de fazer? Fala que responde pela mesma pena aquele que age por omissão, e tem que tomar cuidado com isso, não é o que diz lá o dispositivo. Outro ponto interessante aqui são as majorantes, o aumento da pena, que tem a ver. Então, a gente sempre vai ter majorante aqui, vamos de 1/6 a 1/3, De 1/6 a 1/3 e não a 2/3, como está na questão. Então, a questão está errada. E o Sebrasp, sabedor
do estudo do candidato, ele tenta mudar muitas questões, tenta buscar dispositivos que não são tão cobrados, né, em concurso público, porque ele sabe o que os professores estão ministrando por aí, né? Mas não tem como ser diferente. Muita coisa que os professores estão ministrando, eles vão ter que cobrar. Acho que, na verdade, a maioria, né? Porque é o assunto que está no edital. Mas eles sempre vão buscar essas informações. E quando eles querem fazer algumas pegadinhas para derrubar, até pela quantidade de inscritos, eles vão trabalhar em cima disso, né? De índice, de majorante. Às vezes cobram até a questão da pena. Não é comum cobrar a pena, mas podem cobrar. Por isso que eu sempre recomendo, pelo menos em leis penais e nos principais crimes do Código Penal, que você saiba as principais penas de cada crime. E aqui, pessoal, o erro está aqui, né? De 1/6 a 1/3 e não a 2/3. Mas quando é que nós teremos aí aumento, ou seja, da pena de 1/6 a 1/3? Quando for, por exemplo, contra criança, adolescente. Aí você tem que tomar cuidado, que criança e adolescente nós temos também aumento de pena em algumas leis, né? Em uma que, por exemplo, está no edital de vocês, que está lá no artigo 40 da Lei 11.343 da Lei de Drogas, vocês vão ver que tem aumento da pena lá quando envolver criança, adolescente, e lá é de 1/6 a 2/3. Então, lá é de 1/6 a 2/3. Organização criminosa também envolve aí, né, a Lei 12.850, acho que não está no edital, acho que só caiu para a PRF, né, para vocês não. E você tomar cuidado com quando que realmente vai ter aumento. Por exemplo, mediante sequestro aumenta? Aumenta. Praticado por agente público aumenta? Aumenta, de 1/6 a 1/3. Né? Inclusive, o agente público ele tem a perda do cargo, que passa a ser um efeito automático da condenação pelo dobro da pena aplicada. Então, se ele foi condenado por 6 anos, ele vai ter aí um prazo, uma restrição por 12 anos. Né? Ele vai ter a perda do cargo e a restrição por 12 anos. Não esqueçam disso. Né? Interessante aqui, além de criança, adolescente, né, você tem idoso, maior de 60 anos, gestante, deficiente, mediante sequestro, e agente público, ou seja, quando envolver funcionário público. Então, pessoal, item está errado. Falei bastante coisa aí para vocês sobre a lei sobre a lei 9455. Vamos então aqui, vamos para outra questãozinha também bacana aí que pode ter aí, pode vir na prova de vocês aí assuntos parecidos. Vamos lá. Julga o item abaixo com base na lei 11.343 e nas principais jurisprudências. Pedro, traficante de drogas, foi preso em flagrante por agentes de uma DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Após investigações, os agentes descobriram que Pedro estava financiando o tráfico também. Nesse caso, uma vez que seja condenado, responderá pelo crime de financiar ou custear a prática de tráfico de drogas. Pessoal, olha aqui, voltando aqui para mim. É uma questãozinha que você tem que tomar um certo cuidado. Que os crimes, né, que vem na Lei 11.343, eles começam lá no artigo 28. Né? Então, no artigo 28 você já tem o crime do usuário. Então, ali não houve uma descriminalização, mas sim uma despenalização, porque ainda existe o crime e nós vamos tratar ele como de menor potencial ofensivo, porque nós vamos aplicar a Lei 9.099, né? Isso fica bem evidente lá no artigo 48, né? Parágrafo 3º, que fala até da aplicação do termo circunstanciado na hora quando houver uma ausência da autoridade judiciária, e se existe até uma DIN, se não me engano, acho que era 3870, 3807, que o STF até ratificou, falou não é inconstitucional, né? Porque a ADEPOS, que é a Associação de Delegados do Brasil, alguma coisa assim, entraram com essa DIN para considerar inconstitucional o 48, parágrafo 3º, né? Uma vez que entendiam que isso era papel da autoridade policial, né? E não do juiz. Porque ela fala assim, na ausência de um juiz, na ausência da autoridade judiciária, aí sim cabe à autoridade policiária lavrar o termo circunstanciado. O STF falou que, no seu julgamento, né, uma aberração, falou que o TCO nada mais era que um boletim de ocorrência melhorado e não era uma peça de investigação. Então, é uma polêmica que pode cair na prova de vocês. Tem que lembrar desse julgado também. Então, os crimes do usuário, a gente vai aplicar lá as medidas despenalizadoras. Então, você tem ali não uma pena privativa de liberdade, mas sim penas restritivas de direito, né? Que vem no próprio artigo 28, né? Como, por exemplo, participação em programas de cursos, né? Sobre o efeito da substância, prestação de serviço à comunidade, e nessas duas, e bem como a advertência, né? E nessas duas situações que eu falei, você tem um prazo, se ele for primário, de 5 meses, e se for reincidente, de 10 meses, tá? Lá está bem claro, lá no artigo 28.
Além disso, você tem os crimes, né, que estão lá entre o artigo 33 ao 37, e a esses crimes do artigo 33 ao 37, eu vou aplicar majorante, aumento de pena de 1/6 a 2/3, né, sempre que envolver também criança e adolescente, né, agente público, quando for um tráfico internacional, interestadual, lembrando que não há necessidade de transpor a fronteira, quando houver aglomerações de uma forma geral. Então, existem várias possibilidades de aumentar a pena, inclusive quando for o quê? Financiador. Quando for financiar. Mas, nesse caso, ele tem que ser o traficante e tem que financiar. Então, ele acaba cometendo um dos verbos, né, um dos tipos específicos lá do artigo 33 e parágrafos que mencionam aí as figuras equiparadas. Então, nesse caso, ele vai ter que nesse caso lá, lembrando que ele vai responder nesse caso, né, praticando um desses dispositivos, ele vai responder pelo tráfico com o aumento da pena. E aqui a questão é diferente. Aqui a questão ela é diferente porque ele fala que vai responder pelo 36, por isso que a questão está errada. A figura do artigo 36, pessoal, é o do financiador, é aquele que não trafica, tá? Isso ficou bem claro aqui que ele era traficante, ó. Quando a banca afirma isso, ó, Pedro, traficante de drogas, é a cara do Sebrasco isso aqui, né? Então, olha só, Pedro, traficante de drogas, também injetava recurso. Então, qual é a punição? Ele vai responder pelo crime de tráfico com aumento da pena de 1/6 a 2/3. Então, muda muita coisa aqui, né? Aí, pessoal, o que eu acho que você também tem que ficar atento na hora da prova de vocês? É conhecer os crimes, né? O 33, caput, saber que tem lá no parágrafo 1º, né, no segundo, perdão, parágrafo 1º é a figura equiparada, que é o crime de tráfico de drogas propriamente dito, segundo o STJ, tá? O caput do 33 e o parágrafo, nesse caso aí, o parágrafo 1º. Aí, pessoal, lembrar do 33, parágrafo 2º, que é aquele que instiga, aquele que auxilia. O 33, parágrafo 3º, que é aquele que leva a droga para junto consumir com pessoas de seu relacionamento, que as bancas gostam de confundir com o crime do artigo 28, que é o do usuário, cuidado. E o do 34, que é o tráfico privilegiado, né? O tráfico propriamente dito, o tráfico privilegiado. Então tem que tomar cuidado também com isso. Outro detalhe aqui interessante para a prova de vocês é saber que tem o tráfico de maquinário, né? Ou seja, aquele do artigo 34, para a produção de drogas, né? Os equipamentos, produtos, com o intuito de produzir, né, a substância entorpecente, né? Bem como também o 35. O 35 é o de associação. Então, associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de quê? De traficar. Então, a partir do momento que já há associação, que fica comprovado uma associação permanente, né, dentro daquela figura do intercrimes, você tem lá cogitar e tem os atos preparatórios. Então, nesse caso, normalmente, nos crimes de associação, se é uma associação criminosa do artigo 288, ou se é uma associação, uma organização criminosa lá, do artigo que comete o crime lá do artigo 2º da Lei 12.850, então, normalmente, você tem um crime, né? Por quê? Porque você já tem ali a associação das pessoas para quê? Para a prática desses tipos de crimes, seja de drogas, seja da lei da organização criminosa, bem como também aí do artigo 288 para a prática de crimes. Mas o interessante é você saber que essa associação para o tráfico, ela era para praticar o artigo 33 caput, tá? E parágrafo 1º, bem como o artigo 34. Não é associação para qualquer crime que esteja na Lei 11.343. E lembrando que tem o 36, que é o do financiador, e o 37, que eu já falei aqui, né, que é justamente a resposta aqui, por isso que o item está errado, e o do 37, que é o do informante, o fogueteiro. Só que o do informante, você tem que tomar cuidado, lá, ele vai responder se ele não fizer parte de uma associação. Porque se ele faz parte de uma associação para o tráfico, né, segundo o STJ, ele vai responder pelo crime de associação e não pelo do 37. Além desse, temos mais 2 tipos penais, que é o 38, que é o único, né, crime praticamente culposo que nós temos. Por quê? Porque ali existem 2 verbos que é para o profissional da área de saúde. Então, o profissional da área de saúde que prescrever e ministrar culposamente é um crime de menor potencial ofensivo, né, de 6 meses a 2 anos. Então, cuidado, porque existem esses 2 verbos lá no caput do artigo 33. Porque se for de forma dolosa, vai responder pelo 33 lá, com pena de reclusão de 5 a 15 anos. Aqui eu estou falando na forma culposa e o profissional da área de saúde. Então, ele responde aí pelo artigo
38. E aquele que embarca, né, ou seja, aquele que conduz embarcação, que conduz aeronaves, né, nesse caso, se ele está sob o efeito de drogas, ele vai cometer o crime do artigo 39 e existe uma forma qualificada aqui. Né? Por incrível que pareça, só tem forma qualificada na lei de drogas, eu não sabia disso. Tem o artigo 39, parágrafo 1º, porque se ele está sob o efeito de droga, né, conduzindo embarcações e aeronaves e é de passageiros, ele vai ter uma pena maior, chegando ali a pena máxima até 4 anos, e vai ter lá a sua habilitação, né, seja um aviador ou um marinheiro desse da vida aí, enfim, né, que estão habilitados a conduzir embarcações e aeronaves, terão a habilitação cassada. Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui mais uma questão. Vamos avançando aqui, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questãozinha aqui na tela, vamos seguindo aqui. A outra lá eu coloquei o gabarito, né? Coloquei aqui, então o erro está aqui, né? Porque ele fala aqui, ó. Cadê aqui, ó? Responderá pelo crime de financiar ou custear, o artigo 36. Errado, ele responde pelo 33, combinado com o artigo 40, aumento da pena de 1/6 a 2/3, conforme destacamos aqui. Vamos lá, então, avançando. Próxima questão. Julgue o item abaixo com base na Lei 10.826 e nas principais jurisprudências. Ocultar no exercício da atividade comercial ou industrial arma de fogo é crime de comércio ilegal de arma de fogo. Pessoal, aqui é interessante, né? Porque você tem que ser conhecedor aqui, voltando aqui para mim, do artigo 17, né? Porque muita gente às vezes acha que lá é só vender, né? Você tem alugar, né? Você tem receber lá a verba, você tem conduzir, inclusive ocultar. Uma questão bem parecida com essa aqui na prova da Polícia Rodoviária Federal, acredito que isso não vai cair de novo, mas é para alertar a vocês quando estudarem os tipos penais, ficarem atentos também a alguns verbos e a palavra. Não foi à toa que a banca coloca isso aqui, ó, no exercício de atividade comercial ou industrial. Então é crime do artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, tá? Então não só, né, vender, mas sim também, né, se for na atividade, no exercício da atividade, aí sim, aí ele vai cometer esse crime. E lembrando que quando esse produto ele é um produto de uso restrito ou proibido, tá? Isso serve também para o tráfico internacional de arma de fogo, a pena aumenta da metade. Então, tanto o artigo 17, o item está correto, tá? Bem como o artigo 18, são 2 dispositivos que poderão ter a pena aumentada quando o quê? Quando o produto de comércio ou tráfico internacional for de uso proibido, de uso restrito. O uso proibido é o uso que não é aquela munição, arma, acessório, enfim, não pode entrar no Brasil, né? Não pode entrar. Agora, se entrou, né, e não está liberado, não é permitido, logo é restrito, logo é de controle do comando do Exército. Você tem os crimes ali do artigo 12 ao artigo 16, que são interessantes também, né? Então, você tem o de posse de arma de fogo de uso permitido no artigo 12, tem no 13 omissão de cautela, né? Que é um tipo culposo, né? Ou seja, é um delito, né? A gente sempre fala que o delito culposo ou doloso, ele só pode, pelo princípio da legalidade, só pode surgir mediante lei. Mas a gente entende, a doutrina entende que é um tipo culposo por negligência, imprudência, que o pai que deixa ali menor de 18 anos ter acesso, acaba sendo uma omissão de cautela, responde também por esse crime aquele que deixa de registrar ali a perda, roubo, extravio nas 24 horas da Polícia Federal. E, então, omissão de cautela. O 14 já é o de porte, né? Ou seja, a pessoa não tem o porte de arma de fogo. Mesmo ela sendo desmuniciada, ele pode responder, né, uma vez que seja pego na rua, ele pode se responder pelo crime de porte, se for uma arma de fogo de uso permitido. Agora, o 15 é o disparo de arma de fogo, né, em via pública, em direção a ela, se no caso não tenha cometido um outro delito mais grave. E o 16, agora, tem que tomar cuidado, que é o posse, né, e porte de arma de fogo de uso restrito, que pode ter a sua forma qualificada. Quando? Quando a arma de fogo, acessório ou munição, for de uso proibido, né, que agora esse que é crime hediondo, bem como o artigo 17 e o artigo 18, né? Ou seja, o comércio e o tráfico internacional. Pessoal, não precisa ser de uso restrito ou de uso proibido para ser hediondo, tá? Se for de uso nesse artigo 17 e o 16, se for de uso proibido ou uso restrito, lembre na prova
que nesse caso vai ter a pena aumentada da metade, e bem como também vai aumentar da metade do artigo 14 ao 18, tá? Aí aqui, entrando nessas duas aqui, é possível até ter mais um aumento aqui da metade, teremos concursos de majorantes aqui. Então, nesse caso aqui, se for praticado por alguns dos agentes que são permitidos a portar arma de fogo, por exemplo, um policial civil, um policial militar, um guarda municipal, um agente prisional, né, que é policial penal, um guarda portuário, enfim. As pessoas que são autorizadas, independente sem serviço, fora de serviço, nacionalmente ou só dentro do Estado, cometerem algum desses delitos aqui do artigo 14, terão também a pena aumentada da metade. Beleza? Fechamos então aqui com chave de ouro, várias dicas, várias informações, eu acho interessante, né? Tem gente que quer, manda logo o gabarito, mas o interessante é vocês aproveitarem aqui, né, sem enrolação e de uma forma direta, uma forma objetiva, passar mais conteúdos que vão ajudar a vocês na prova no domingo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e nos veremos aí nos grandes eventos, próximos eventos que vão vir por aí. Até mais. Convite, tá? Terça-feira agora, já até esquecendo, né? Às 19 horas estaremos lá com nossas apostas finais em leis penais aqui no Estratégia Concurso. Um grande abraço, pessoal. Bons estudos.